Aquele bom dia especial para você que está começando essa quarta-feira importantíssima para o Fluminense, para todos nós, afinal de contas, hoje é dia de oitavas de final de Copa Libertadores, Fluminense Internacional no Maracanã, jogo decisivo e, é claro, a gente vai falar muito sobre essa partida, sobre esse confronto que pode colocar o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil, mas não agora. Não neste momento, porque este vídeo vai ser para tratar de Luciano Acosta ou Lúcio Acosta, que está muito perto de ser o reforço do Fluminense, ou de ser um dos reforços do Fluminense nesta janela de transferências. Vai ter pré-jogo? É claro que vai ter pré-jogo. A partir das 10 da manhã, pré-jogo, como vocês já estão acostumados, com todas as informações de Fluminense e Inter. Esse vídeo vai ser muito importante porque eu vou trazer aqui todos os detalhes, valores envolvidos nessa negociação, raio-x completo desse jogador, análise também de um especialista em MLS para falar um pouquinho mais sobre o momento do Lúcio Acosta, como esse jogador chegará ao Fluminense, como ele pode ajudar, como ele pode ser útil, se ele pode ser útil, enfim, vou trazer muitos detalhes aqui para você. Então, se vocês puderem, claro, já chegar e deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal, é sempre muito bem-vindo, dá aquela moral gratuita aqui pra gente. Bora lá então falar de Lúcio Acosta, esse jogador que está numa fase final de negociação para fechar o contrato com o Fluminense. Restam apenas detalhes e já vou adiantar aqui o valor para vocês. Ontem surgiram alguns valores, né, porque alguns jornalistas também publicaram informação por lá, mas o que eu consegui apurar é que a transferência do Lúcio Acosta vai ser uma transferência em definitivo, 100% dos direitos vindo para o Fluminense, contrato de 3 anos, e essa negociação vai sair por cerca de 25 milhões de reais. Isso daria pouco mais de 4 milhões de dólares, né? 4 milhões de dólares hoje daria ali cerca de 22 milhões, então um pouquinho mais que 4 milhões de dólares é o que o Fluminense vai pagar por esse jogador de 31 anos, como eu disse, revelado no Boca Juniors, que teve passagem pelo Atlas do México, mas que desde então fez carreira na MLS, nos Estados Unidos, que a gente sabe que está longe de ser uma liga top de linha, uma liga extremamente competitiva, referência no cenário mundial, né? Já discutimos muito isso aqui. Porém, recentemente alguns jogadores chegaram aqui e deram resultado. A gente pode citar no Botafogo o Almada, o Luiz Araújo no Flamengo, assim, deram retorno técnico, o Igor Jesus teve passagem lá. Então, tem bons valores, tem bons jogadores lá porque tem muita grana, né? Então, alguns atletas acabam sendo atraídos por esse dinheiro da MLS e vão para lá. Mas é sempre importante a gente contextualizar, porque é um fato. Lá se joga... se a gente pegar os números do Lúcio aqui, como eu mostrei para vocês aqui ontem, podemos colocar aqui de novo, o máximo que ele fez de jogos na temporada foram 44 jogos. Aqui, dependendo do desempenho do time, da quantidade de competições, você pode bater 70 jogos no ano. Então, assim, é muito diferente. Só ver a sequência que o Fluminense está agora. Não dá para negar que isso tem um impacto imediato no jogador que não está acostumado a essa sequência desgastante de jogos e, claro, numa liga mais equilibrada, numa liga competitiva. Então é importante destacar isso. Outra coisa que chamou a atenção de todos é a altura. A altura é um novo Soteldo, né? O Fluminense tem 2 jogadores com 1,60 m. Ele tem 1,60 m, eu vou discutir 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, igual o Soteldo, mas ele é basicamente do tamanho do Soteldo. É impressionante, porque assim, eu confesso que eu não imaginava que eu fosse ver no mesmo time 2 jogadores desse tamanho. Confesso que eu não imaginava. Isso pode ser um problema? Pode ser. O Thiago Brandão, que é um grande amigo, irmão, que acompanha a MLS e acompanha mesmo, ele vê os jogos, ele conhece os times, conhece os jogadores, é jornalista, e eu convidei o Thiago para falar um pouquinho do que ele conhece desse jogador, do que ele acha que ele pode ajudar, o que pode ser um dificultador nessa chegada. E o Thiago falou um pouquinho do Lúcio pra gente. Bora acompanhar o que ele disse. Thiago Brandão, do Território MLS, passando por aqui. Tô até com a camisa do Orlando City, um time da MLS, para falar de Lúcio Acosta, meio de campo que está muito perto de reforçar a equipe do Fluminense.
Jogador de 1,60 m, baixinho, camisa 10, clássico argentino, né? Aquele enganche. Falar um pouquinho sobre ele, destrinchar a passagem dele no futebol dos Estados Unidos. Teve uma passagem lá atrás ainda pelo DC United, essa já nem acho que vale ressaltar tanto, porque isso tem quase 10 anos. Ele saiu do futebol mexicano e retorna ao Cincinnati. Quando ele chega no Cincinnati, o time vinha de campanhas muito ruins, era um time ainda muito novo, e ele faz parte da reformulação, é parte essencial da reformulação que alça o Cincinnati ao topo da MLS, se tornou uma das melhores equipes, e o Lúcio Acosta ali viveu o seu auge no futebol na temporada 2023 e na temporada 2024. Na temporada 23 ele foi eleito o MVP da MLS sem muita contestação. Foi de fato o melhor jogador daquele ano. É um jogador muito habilidoso, é um camisa 10 de drible, de muita agilidade, é um jogador de fato muito habilidoso que o Fluminense está contratando, dá caneta, bate muito bem na bola. É essa a característica do Lúcio Acosta, um camisa 10, um enganche argentino, como a gente conhece. Em 2025 ele acabou sendo negociado, foi para o Dallas no início da temporada, ele de fato forçou uma saída para o futebol argentino ainda no início do ano, não aconteceu, a relação com o Cincinnati não ficou boa, ele foi negociado com outro time da MLS, com o Dallas, e acabou indo para esse time do Texas, mas lá ele não conseguiu ter o nível que teve no Cincinnati em 2023 e 2024 especialmente, e faz uma temporada boa, nada além disso, como eu disse, nas 2 temporadas anteriores ele esteve perto de ser o melhor da Liga em 2024 e foi o melhor da Liga em 2023, mas o 2025 dele não é muito bom. Eu acho que a grande questão em relação ao Lúcio Acosta no Fluminense não é a habilidade. Ele tem muita habilidade, como eu disse, é um jogador muito interessante nesse sentido, mas a questão física. É um jogador de 1,60 m e eu acho que no meio de campo do futebol brasileiro ele pode ter dificuldade. Na MLS é um jogador que tem muito espaço para jogar nesse meio. Mas no futebol brasileiro eu acho que o meio de campo é mais fechado, é mais difícil de se jogar como camisa 10, e eu acho que essa é a grande ressalva. Como um jogador de 1,60 m que não tem um grande físico vai conseguir jogar como um camisa 10 no futebol brasileiro? Acho que essa é a grande questão a se observar no Lúcio Acosta. E como eu disse, não é um grande 2025, mas ele vem de grandes temporadas sim para um outro time, é verdade. É isso. Qualquer coisa é só acionar, tá bom? Valeu, tamo junto. Aí, valeu, Thiagão, tamo junto, até a próxima, e certamente vamos falar mais sobre o Lúcio Acosta, à medida que ele for definitivamente apresentado como reforço do Fluminense. E aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês esses números aqui no SofaScore. Olha só, chama muita atenção, né? O mapa de calor é um negócio de louco, né? O mapa de calor é impressionante. Ele está por todos os lados do campo, basicamente. Os números, isso está contando desde 2023. Desde 2023. 92 jogos, 83 como titular, 38 gols, 33 assistências. Olha só isso. A gente está falando de mais de 70 participações em gols em 92 partidas. 71 participações em gol. 108 minutos para participar de um gol. 56 grandes chances criadas, 276 passes decisivos, 231 dribles. É um jogador que eu acho que isso mostra, já resume bem o que é o Lúcio. Jogador de drible, de muita categoria, de muita habilidade, criação de jogadas, jogador que finaliza também, que chega na área para finalizar, jogador de muito controle de bola. Então, habilidade para ele não falta, isso é um fato. É um jogador diferenciado, tecnicamente é diferenciado. Não é novinho, tem 31 anos, agora a tendência é ter uma, natural até, é ter uma queda física, mas 31 anos é uma boa idade ainda para um jogador de futebol, se, claro, seu jogador se cuida, se prepara bem. Tá? Então esse histórico dele, a gente não tem de carreira, isso é algo que tem que ser pesquisado e falado. Pois bem, vamos lá. Então o que pega? São as ressalvas que a gente tem que fazer. Como toda negociação, como quase todo jogador, eu canso de falar aqui, futebol é muito difícil o cara que não, esse cara aqui é unanimidade, não tem discussão. Hoje seria quem o Fluminense contrataria, o Nino que vai chegar aqui, não tem discussão. Ou um grande craque, mas dificilmente, se você não é muito rico, não tem muito dinheiro, dificilmente você vai contratar um jogador que não vai ter nenhuma ressalva. Normalmente vai ter uma ou outra ressalva. E, é claro, o torcedor vai se empolgar, tem muita gente, a galera que acompanha a MLS está nas nuvens, tá? Assim, a galera do FIO está indo à loucura com a chegada do Acosta.
Eu, vou ser bem sincero, não assisto MLS. Eu assisto um jogo ou outro não, assim, numa situação específica. Eu não vou aqui inventar que eu vi, que eu já vi, Não, eu não conheço o jogador, estou passando a conhecer agora. Né, e estou buscando informações sobre ele. E creio que seja esse o caso de muita gente, que nunca ouviu falar no Acosta, ou já ouviu falar, mas não viu jogar. Pois bem, então quais são as ressalvas que a gente tem que fazer? Ele vinha no Cincinnati, vinha com números impressionantes. Se a gente pegar aqui na última temporada, só para relembrar aqui, 41 jogos, 15 gols, 19 assistências. Na anterior, 44 jogos, 21 gols, 14 assistências. Tá? Estou falando 24 e 23, que foram as melhores. Nessa temporada não é ruim, não é que é ruim, mas são números abaixo, 23 jogos até agora, 7 gols e 1 assistência. Só que, o que pode ajudar a explicar isso? Primeiro, ele sai do Cincinnati porque ele estava querendo forçar uma transferência para um clube argentino. Essa negociação não deu certo, ele ficou mal visto lá e acabaram negociando. Isso é a história que contam lá. Tá? E aí ele vai para o Dallas. O Dallas é um time muito inferior ao Cincinnati. O Cincinnati está entre os melhores times da MLS. O Dallas está entre os piores, só para vocês terem uma noção. Tá na Conferência Oeste lá, o time está na parte de baixo da tabela. Então a diferença técnica entre as equipes é gritante. E isso pode impactar numa queda de desempenho dele. O que chama atenção, o Dallas pagou mais de 4 milhões de dólares, quase 5 milhões de dólares, pelo menos é o que se tem de registro. Mas não sei se na prática realmente foi isso. E agora está aceitando vender por menos. Por que eles estão vendendo por menos? Não sei se talvez ele não tenha se adaptado bem lá, talvez não deu tão certo, talvez não estivessem tão satisfeitos. E ali eles viram talvez uma oportunidade de recuperar o investimento que foi feito, ou grande parte dele. O Fluminense certamente olhou outros jogadores do mercado, o Reda do Orlando City deve ter sido monitorado ali, não teve negociação. Jogadores mais caros, talvez, por serem mais jovens, e aí o Fluminense enxergou no Lúcio a possibilidade de trazer um jogador que vem desequilibrando por lá, ou que vinha desequilibrando por lá, por um valor acessível. Então, como o Thiago disse, não tem como não levar em consideração a questão de como a altura dele pode impactar. E não é só uma questão, ele é baixinho, não é só isso. Quando eu falo altura, o físico é a altura, mas a competitividade. É como um jogador técnico como esse vai sair jogando aqui no Brasil, onde, como o Thiago disse, é muito mais pegado, o meio de campo tem muita marcação, ele não vai ter o espaço que ele tem lá. Isso, assim, não tem discussão. Ele lembra muito também o Léo Fernandes, né, assim, de altura também e tal. Basicamente falando de altura, de jeito ali e tal. E a gente viu que o Léo Fernandes aqui não conseguiu. Foi pro Campeonato Uruguai e estava jogando bem lá, mas aqui não conseguiu. Então não é simples, a gente fala, é outra realidade, é outro nível de competição. Então a gente tem que fazer essas ressalvas. É um jogador, assim, eu acho interessante, eu acho que pode dar certo, porque ele tem muita qualidade técnica, que é algo que falta pra gente também. Falta um jogador para essa posição, falta um jogador com essa característica. A gente estava pedindo muito e eu vou torcer muito para que o Lúcio dê certo, porque precisamos de ter uma opção ao Ganso mesmo que não seja igual ao Ganso, porque são totalmente diferentes, são jogadores muito diferentes, mas que, enfim, seja de fato um cara, um camisa 10 que atue por dentro, mesmo que de forma diferente. A gente precisa desse jogador há muito tempo. Tomara que ele consiga dar esse retorno, esse resultado que se espera dele. Mas é importante a gente ter os pés no chão e entender que não se trata de uma transição tão simples assim. Nem todos os jogadores vão conseguir dar talvez o retorno. Eu espero que seja o caso dele, que ele consiga. Eu peguei aqui o Datafoot também, que é um perfil que levanta dados, números, scout, e eles colocaram isso aqui. Acompanhou o Acosta 22-23, acho que posso falar um pouco. Criador de jogadas de ataque nato, conseguia muito bem se movimentar, sem e com a bola no terço final e com volume espetacular. De 22 a 24, ele marcou 34 gols, deu 42 assistências. Enfim, os números a gente falou aqui, né? Traduzindo o jogo dele para o Brasil,
Eu acho que possivelmente ele será quase nulo defensivamente. Ele é mais baixo que o Soteldo. É mais ou menos a mesma altura, né? Enfim. Nessa temporada está um pouco abaixo. Ele saiu do Cincinnati, foi para o Dallas, que tem um time bem pior, como eu falei, né? Imagino que esse seja um dos fatores. Aqui é palpite, não estou vendo o Dallas. Mas é aquilo que eu disse. Criador de jogadas nato. Pode ajudar muito o Fluminense. E tem bola parada também. É um jogador que tem bola parada, que já fez gol de falta por lá. Vou até trazer uns lances dele aqui, só para você ter uma noção um pouquinho do que é o Lúcio. Bom, então é isso, galera. Enfim, é um jogador que vai chegar cercado de expectativa por todo mundo, não tem como ser diferente. Tá jogando, então acertando tudo, como eu falei, falta muito pouco, detalhes realmente para a assinatura do contrato, que ele possa assinar contrato e vir aqui para o Rio de Janeiro para se tornar jogador do Fluminense, acertando tudo. Eu acho que tem potencial para ser, de fato, um reforço que vai chegar e vai agregar muito ao time ao longo da temporada. Resta saber como que vai ser essa adaptação física, né? Como que ele vai se adaptar ou se readaptar ao futebol sul-americano e principalmente ao futebol brasileiro, que também é diferente do futebol argentino. Vamos ver, mas finalmente tá aí, a gente estava pedindo desesperadamente por reforços, o primeiro está a caminho, depois do Soteldo, o primeiro nesta janela pós-Mundial de Clubes. E o segundo também está muito perto, tá? Santi Moreno. A negociação avançou ontem à noite. O clube, o Portland Timbers, está cedendo aos poucos. Houve um avanço na conversa entre eles. O Fluminense, como eu disse ontem, está ali esperando. Já fez a proposta. O jogador vem fazendo de tudo para vir para o Fluminense. Já pediu, já falou mais de uma vez. Já demonstrou o que ele podia fazer para convencer o Portland a aceitar a proposta do Fluminense, e ele já fez. Então, a expectativa do Fluminense é que a negociação, possa ser concluída ao longo desta quarta-feira. Tá? Essa é a ideia do Fluminense. Não sei se eles já fizeram uma contraproposta ou se vão fazer, aumentando, subindo um pouco o valor, mas a ideia do Fluminense é fechar negócio nesta quarta-feira com o Santi Moreno. As conversas avançaram e tudo indica que terá um final feliz e Santi Moreno também será reforço do Fluminense. Hoje tudo aponta para isso, tá? Então vamos ficar atentos aí ao longo do dia, porque a gente deve ter novidades também. 2 jogadores vindo da MLS, Fluminense procurando jogadores por lá, muita gente falando, pô, será que é uma forma do Fluminense abater a questão dos impostos lá dos Estados Unidos, da premiação da Copa do Mundo, de talvez o intuito de perder menos dinheiro fazendo essa operação e aproveitando para trazer reforços? Não confirmei essa informação, não dá para descartar essa possibilidade, talvez seja uma estratégia. Mas enfim, é isso, algo que tudo indica, a gente talvez ao longo desta quarta, além de Fluminense Internacional, talvez a gente tenha confirmação de 2 reforços do Fluminense para esta janela de transferências. Fechou, pessoal? Então, como eu disse, às 10 da manhã, tá? Às 10, com o pré-jogo de Flu e Inter, todas as informações e análises dessa decisão no Maraca. Um abraço, tamo junto.